Olá, minhas irmãs, que saudades de vocês. Eu gravei semana passada. Gravei. Parece que eu não apareço aqui há tempos e tempos, mas pelo menos um vídeo curtinho, eu fiz semana passada, porque eu tenho compromisso, entendeu? Então, eu acredito mesmo que é só a saudade mesmo, mas que eu estou ok aqui com vocês. Se eu sumir, gente, vocês, por favor, me lembrem, porque vocês bem sabem como que é a vida das mulheres atual, né, gente? Então, nós somos extremamente ocupadas, mas ainda assim nós temos que arcar com os nossos compromissos. Então, não tem desculpa para não cumprir o compromisso, porque a gente fala, a gente cumpre, porque a mulher empoderada, ela tem palavra, tá entendendo? A mulher empoderada, ela tem palavra. E eu, para cumprir a minha palavra, que eu falei que eu estaria aqui uma vez por semana, compartilhando a palavra do nosso Pai, estou eu aqui então, né? Cumprindo com a minha palavra. E por favor, cumpra com a sua, que mulher empoderada, mulher de Deus tem palavra. E eu tô aqui. Então, é isso, meninas. Eu estava morrendo de saudade de vocês e eu não sei porquê, né? Que eu estava aqui, eu acho. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é a influência. Atualmente, nós estamos ouvindo muito falar disso, né? Fulano é influenciador, e a influenciadora tal, o influenciador tal, influencer pra cá, influencer pra lá. E eu quero te falar que você é uma influenciadora. Toda mulher é uma influenciadora. Nós temos na nossa essência essa questão de influenciar, faz parte daquilo para o qual o Senhor nos chamou, e Ele nos chamou para influenciar, né? Influenciar os nossos filhos, influenciar o meio onde nós convivemos, não é isso? E eu quero compartilhar com vocês uma influenciadora aqui na Bíblia, que essa influenciadora, gente, ela tá igual algumas que eu tô vendo por aí. Então, nós vamos ver aqui um modelo de não ser, como não influenciar, é o que nós vou mostrar para vocês aqui, e nós vamos tirar algumas lições dentro desse contexto, dentro dessa passagem. Então, vamos lá, sem muito mais. Lá no livro de Marcos, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do 14. Fica comigo, gente, eu falo muito, mas é extremamente importante. Quando eu paro de falar, tudo fez sentido. É sobre isso, né? Tudo vai fazer sentido. Vai juntando aí e vai dar tudo certo. Marcos 6, a partir do 14, vai falar assim. O meu subtítulo é A Morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia.
Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que direi? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele, a mesa não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou-lhe trazer a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. É só até aí. Gente, a Bíblia está falando aqui de uma influenciadora, Herodias, uma mulher influenciadora. Primeiro, com esse contexto, antes de nós chegarmos na Herodias, eu quero te dar uma lição que eu aprendi com Herodes aqui. A palavra do Senhor fala que Herodes mandou decapitar João Batista por causa de uma palavra que ele proferiu e que não teve como ele voltar atrás. Então, mulher, eu quero já te dar um conselho, uma dica de ouro. Pense bem antes de proferir qualquer palavra. Porque a palavra dita, ela não volta atrás. E muitas das vezes você fica presa na palavra que você proferiu. E essas palavras que você profere, que não tem como você voltar atrás, elas te trazem muitas consequências negativas. Então, pensa muito bem antes de falar. Conta de 1 até 1 milhão. Não haja pelas emoções, não haja por empolgação, não haja pelo calor da situação, para que você não tenha que se sacrificar ou sacrificar algo de valor, algo que tem importância para você. Então, com Herodes aqui nós vamos aprender essa lição riquíssima. Tenha muito cuidado antes de falar qualquer coisa. É melhor você ficar caladinha e ter tido pelas pessoas, né? Ser tido pelas pessoas como fraca, do que você querer ser muito forte e perder o que de fato tem valor para você. Conforme eu falei no vídeo anterior, a palavra do Senhor fala que até o mais tolo calado se passa por sábio. E a mulher empoderada, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de calar. A mulher empoderada, ela também tem empatia. Então, ela se coloca no lugar do próximo. Se eu falar essa coisa, se eu falar o que veio à minha mente, como é que essa pessoa vai receber? Né? Como essa pessoa vai receber o que eu estou falando? Qual é o impacto dessa palavra na minha vida e na vida de quem vai ouvir? Então, vamos prestar atenção nas coisas que nós falamos, para a gente não ficar preso, né, nas nossas palavras, assim como aconteceu com Herodes. E agora eu quero falar sobre Herodias, né, que é essa influenciadora aqui que o texto nos fala. Conforme eu falei para vocês no início, toda mulher é influenciadora. Toda mulher, ela tem na sua essência o influenciar, né? A começar pelos nossos lares, que é o principal, né? O nosso principal campo de influência. E aí nós conhecemos Herodias. Herodias, ela é esposa de Herodes, mas alguns estudos falam que a Bíblia aqui falou que Herodias,
era esposa de Filipe, irmão de Herodes. O que a Bíblia não fala aqui, mas que alguns estudiosos falam, é que Herodes também era casado antes de se casar com Herodias. E aí, o João Batista, que é o cara da verdade, entendeu? Ficava porrinhando ele, falando assim, olha, vocês estão em pecado, isso que vocês estão fazendo é errado, não é lícito para você, segundo a nossa lei, estar casado com a mulher do seu irmão. E isso perturbava muito Herodias, né? Ela não aceitava, ela não sabia lidar com a verdade, a ponto de, ao invés de se arrepender, ela buscar uma ocasião para decapitar, para matar João Batista. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você lida com confronto? Como é que você lida com a verdade? Herodias, ela não tinha humildade para lidar com a verdade. Porque uma pessoa humilde, quando ela é confrontada, uma pessoa humilde, quando a verdade sobre ela é exposta, ainda que doa, gente, ninguém quer ser confrontado. Ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser corrigido. A pessoa que fala isso, ela, não sei não, hein? Porque não é prazeroso você ser corrigido. No primeiro momento, não. Mas depois você vai se corrigindo, você vai alcançando frutos daquela correção, você vai adquirindo maturidade e aí você é muito grato, né? Mas no primeiro momento não é nada legal ser corrigido, ser confrontado. E Herodias, ela não sabia lidar com isso. Então, ao invés de ser humilde e se arrepender e falar, de fato, nós estamos errados, vamos parar com isso aqui, ela foi ruminando ódio, ressentimento, altivez, soberba, e ela sempre queria sair por cima, e aí acaba que ela fez o que fez. Mas a primeira pergunta é, como você lida com os confrontos da vida? Como você lida quando seus erros são colocados em questão? Como você lida quando os seus erros eles são expostos, são questionados? Você tem humildade para reconhecer e para se arrepender? Ou você é daquelas que permanece ainda sabendo ter errada, mas por orgulho você vai até o final, custe o que custar, assim como Herodias? Quem é você diante dessa situação? Quem é você diante da verdade, sabe? Herodias, ela não teve um pingo de humildade, ela não teve. Então ela ia para cima, custasse o que custasse, ela permanecia ali no erro dela, inabalável. Essa foi Herodias. E a gente vai ver que Herodias era uma influenciadora. Porque Deus te deu habilidades que, independente se fazendo a vontade dele ou não, você tem poder sobre elas. Deus não te tira o dom que ele já te deu. Então Herodias, ela estava toda errada, mas Deus deu a ela, uma mulher, o poder de influenciar. E ela influenciou de forma negativa. Uma outra coisa que eu quero falar para você aqui, antes de entrar mais para dentro da influência de Herodias sobre o lar dela, é um relacionamento que começa errado, não tem como dar certo. Relacionamento que começa errado, não tem como você achar que vai viver um felizes para sempre debaixo de uma infelicidade, debaixo de alguma coisa, debaixo de uma infelicidade de outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque Herodias era casada com Filipe, o irmão de Herodes, e o Herodes também, segundo estudos, era casado. Então, houve 2 lares destruídos para que esse casal se unisse aqui e acreditassem que iriam ter paz e iam viver muito bem nesse relacionamento. Isso é uma mentira das trevas. Nada que se constrói em cima de adultério, nada que se constrói em cima de destruição, nada que se constrói em cima de desonra
tem como ser abençoado, tem como ir para frente. O marido da irmãzinha, ele não é o prometido de Deus para sua vida. Não tem como você ser feliz com o marido da irmãzinha que você fez infeliz, que você fez ela sofrer, que você destruiu o lar dela. Então, se o marido da irmãzinha traiu ela com você, ele vai te trair com outra. Entende? Então, minha irmã, aguarda o seu varão, tá? Não se apressa não, se valoriza, não pega o irmão, o varão da irmã, não, tá bom? Porque você já tá vendo o caráter do moço, se ele tá com você sendo casado, se você virar esposa, ele vai ter que arrumar uma amante. Então é melhor você vigiar na terra, minha irmã, vigia na terra, busque em Deus um varão livre, desimpedido, que você possa construir um lar junto com ele, debaixo das bênçãos do Senhor. E se você está aqui ouvindo esse vídeo, se você já está dentro desse relacionamento, sabe? Se você é a Herodias, né? Se você está traindo o seu esposo, ou se você é amante também, eu quero ser um João Batista na sua vida, sabe? Isso não é bom para você. E segundo a nossa lei, já está totalmente errado. Mas enquanto mulher, isso não é bom para você. Estar em segundo plano, não poder ser exposta, isso já é muito ruim, é nocivo para as suas emoções. A mulher, ela tem essa necessidade de ser apresentada, de ser engrandecida, de ser protegida, de estar o tempo todo, de poder ligar o tempo todo. Então, na condição de amante, isso é totalmente nocivo. É uma semeadura que você está plantando. Se futuramente você termina esse relacionamento e aí você se casa de novo, você vira e mexe, vem essas coisas na sua cabeça. Mas será que fulano é fiel? Porque o outro fulano era assim e tal. Então, irmã, saia desse tipo de situação. Você não foi criada para isso, você não merece isso. A irmã, a esposa do cara não merece isso, entende? Então, se valoriza a palavra do Senhor para sua vida, se guarde para uma pessoa que vai ser totalmente seu, entende? E se você que é esposa e você está ouvindo esse vídeo, você que está aí tendo um relacionamento extraconjugal, enquanto amante as coisas são diferentes, mas se torna marido, e a história vai se tornar, onde você pretende chegar com isso, entende? Onde você vai chegar com essa história? Você já parou para pensar no desfecho de tudo isso para sua vida? Você tem assistido jornal, minha irmã? Todas as portas de legalidade que você dá pro diabo, para ele agir na sua vida, todas as portas que você abre para que o diabo acesse, elas terminam em morte, elas terminam em tragédia, elas terminam em frustração, em tristeza, em decepção, elas não acabam bem. Então, se você tá aqui e tá ouvindo esse vídeo, eu não sei porque eu estou falando sobre isso, que não é a minha proposta principal. Mas se você está aqui, independente de qual seja a condição que você se encontra, se você é amante, se você não é, se você tá traindo seu marido, se você não tá traindo, eu não sei. Eu só sei que na condição de João Batista, eu te dou uma dica: saia disso imediatamente. Não dê uma de Herodias, porque sempre o resultado é dor, é sofrimento, é morte, e você não foi criada para isso. Você não foi criada para isso. Mas aí eu quero falar para você sobre a influenciadora Herodias, né? A palavra do Senhor fala assim que Herodias tinha muita raiva de João Batista, porque João Batista condenava o pecado dela. E vamos ser sinceros, gente, nós mulheres
a gente tem uma tendência ao orgulho, a gente não quer ser corrigido e a gente precisa desenvolver humildade, né, para ser corrigida e entender que é bom ser corrigido. A palavra do Senhor fala que o Senhor corrige os filhos os quais Ele ama. Então, se alguém está te corrigindo, você não olhe para cada pessoa e fala assim, quem é essa pessoa para estar me corrigindo? Você entenda que o Senhor está usando alguém, um instrumento para te corrigir. Por quê? Porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, você não estaria aqui agora ouvindo, assistindo esse vídeo, ouvindo essas palavras, porque a correção é uma prova de amor. O Senhor corrige os filhos que Ele ama. Então você está aqui nesse vídeo sendo corrigida é porque o Senhor te ama e Ele está te dando uma oportunidade. Então se arrependa, ponha um ponto final nessa situação aí e espera no Senhor, porque no tempo certo Ele vai trazer uma pessoa bacana que vai te honrar, que vai te amar e tal. Só seja humilde, não seja uma Herodias. Uma outra característica de Herodias é que Herodias, ela era extremamente egoísta. Herodias, ela pensava somente no próprio umbigo. Com todo o poder de influência que ela tinha, ela poderia influenciar para o bem e ela influenciava para o mal. Por que eu estou te falando isso? Porque a palavra do Senhor fala que Herodes, ele tinha uma certa afeição por João Batista. A palavra do Senhor fala que Herodes, ainda que ele ficava incomodado, que Herodes ficava incomodado com as coisas que João Batista falava, e João Batista falava a verdade a respeito do relacionamento dele, Herodes gostava de João, tinha temor, porque sabia que João era um homem de Deus, né? Mas aí, a Herodias pouco queria saber se o Herodes ia ficar triste ou não. O que ela queria era se vingar de João, o que ela queria era matar João. E aí, ela usou a influência dela sobre o marido, porque o Herodes prendeu o João Batista, né? E aí, cego por causa dela, né? Por influência dela, João Batista foi preso. E na oportunidade, a filha de Herodias dançou, né? Lá numa festa, na festa de aniversário de Herodes. A filha de Herodias dançou, os homens gostaram, Herodes gostou mais ainda. E aí ficou tão contente com a dança da filha, o que já é muito estranho, né? Porque eu não ia, enquanto influenciador, enquanto alguém que corrige, que direciona o filho, era um costume da época, mas você imagina sua filha dançando, sensualizando para algumas pessoas e a mãe tirando proveito dessa situação, né? Então a filha de Herodias ganhou ali a graça, caiu na graça de Herodes, que prometeu a ela que daria o que ela quisesse, porque ela dançou muito bem. E aí, se Herodias fosse uma mulher que influenciava o seu lar, que influenciava a sua família, que influenciava a sua filha para o bem, ela auxiliaria a filha dela a escolher qualquer coisa boa, qualquer coisa que ia garantir um futuro para a filha dela, sabe? Qualquer coisa que ia garantir a ela não sei, vamos supor que fosse atualmente uma faculdade, uma habilitação, uma graduação, eu não sei, eu sei que poderia ser muitas coisas boas que ela poderia ter ensinado, influenciado a filha dela a escolher, mas a Herodias influenciou a filha a escolher a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. E foi o que a menina escolheu. Você sabe o que eu entendo aqui, minha irmã? Eu entendo que Herodias sacrificou um futuro promissor da filha por causa do ego dela. E hoje em dia, nós mulheres, nós estamos cometendo muito o pecado da egolatria. Nós adoramos o nosso próprio ego, independente do que é o custo, independente do que vai custar. O importa é que eu
saia bem. Importa é que o que eu quero aconteça. Importa é a minha vontade. Agora, se o meu marido vai ficar triste, isso aí é problema dele. Se tá sacrificando o futuro da minha filha, se tá sacrificando a inocência da minha filha, se tá sacrificando a carreira dela, a pureza dela, isso aí não importa. Importa é que a minha vontade seja feita. E isso não tem nada a ver se eu tô acertando ou se eu tô errando. O importante é que eu seja atendida nas minhas necessidades. É assim que nós estamos nos posicionando atualmente, minhas irmãs. É exatamente assim que nós estamos vendo mulheres sacrificando família. É assim que nós estamos vendo mulheres sacrificando filhas, filhos, futuros de filhos, casamentos, relacionamentos. Porque o importante é que a minha vontade seja feita. Herodias sacrificou um futuro promissor da filha. A filha poderia ter até a metade do reino. E eu não acredito que seja tão fácil, mas vamos pelo contexto, pelo que nos foi exposto aqui. Não acho que ele poderia entregar assim metade do reino, mas ele prometeu. E aí ela poderia ir em cima, não, então eu quero a metade do reino, eu quero ser poderosa, eu quero administrar, eu quero... Ela poderia ter escolhido isso, mas ela foi influenciada pela mãe a escolher um crime. Ela foi influenciada pela mãe a escolher um assassinato. Agora você imagina o contexto. Uma mãe adúltera tinha a oportunidade de ter uma filha bem de vida, independente, etc. Mas como um pecado atraiu outro pecado, ela influenciou a filha a um assassinato, a ser mandante de um assassinato. E eu quero te perguntar como é que você tem usado o poder de influência que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque você tem um poder de influenciar. Você tem esse poder. Quando você está no meio das suas amigas e tem uma pessoa que você não conversa, que você não gosta por algum motivo, e aí você conversa com as suas amigas e você fala, quando pensa que não, as amigas também passam a não gostar mais daquela pessoa a qual você não gosta. Como que chama isso? Influência. Você influenciou. Quando você não está bem no seu ambiente, na sua casa, e o ambiente fica todo pesado, o ambiente fica todo sobrecarregado, um ambiente perturbado, pesado, o que aconteceu? Você, com as suas emoções, influenciou o ambiente. Quando seu esposo, ele muda de ideia porque te ouviu de forma positiva ou negativa, agora nesse momento eu não estou julgando isso, o que aconteceu? Você influenciou. Quando seu filho trata o seu esposo da maneira como você trata, o que é isso? Influência. Quando a sua filha estiver arrumando e aí ela vai lá e calça um salto assim como você, ou ela passa um batom assim como você, ou ela veste as suas roupas, quando a sua filha está brincando, ela finge ser você, o que é isso? É o reflexo da sua influência na vida dela. Mulher, você é influenciadora. Então, eu quero até te dar um toque aqui. Para de adorar influenciador digital. Para de ser influenciado por influenciadores que você não conhece a realidade. Vai viver o seu potencial de influência. Seja influenciado por Deus, seja influenciada por mulheres de Deus. Usa com excelência o seu poder de influência. Porque você tem esse poder e quando você influencia para o bem, você muda a história, você muda a geografia, você muda o ambiente, você muda as emoções da sua casa. Agora, quando você influencia de forma negativa, você gera morte. Assim como Herodias.
ela influenciou de forma negativa. E ela causou a morte de um homem inocente, João Batista. Um homem que falava a verdade. Porque uma má influenciadora, uma pessoa que só pensa em si própria, uma mulher egoísta, ela não quer ouvir a verdade sobre ela. Ela não quer ouvir que ela está andando no caminho errado, ainda que seja óbvio. Então, se você tem essa característica de não querer ouvir a verdade, cuidado, você pode estar sendo uma Herodias nessa geração, porque você influencia debaixo de mentiras, você influencia por mentiras, entende? E se você ama a sua família, se você se ama, a chance de se arrepender é agora. Imagina a filha de Herodias, imagina o futuro, e a palavra do Senhor ela não fala sobre o futuro, como que foi daí pra frente a vida dela, mas você imagina mesmo, a filha de uma mulher adúltera, que foi influenciada pela mãe a mandar matar um cara, simplesmente porque a mãe não queria se arrepender. Gente, olha como que foi construída, olha o legado que Herodias deixou para a filha dela. Será que uma mãe, ela quer ver a filha cometendo os mesmos erros ou até piores? Se você está aqui nesse vídeo comigo, se você é amante ou se você tem um amante, me fale de coração, porque você tem sentimento aí. Você deseja isso para sua filha? Isso é o que você sonhou lá atrás, quando você era pequena, você, nossa, quando eu crescer, eu vou ter um amante, quando eu crescer, eu vou trair o meu marido e vou destruir lares. Isso é o que você sonhou para a sua vida? Será que seus filhos podem seguir os seus passos? A sua educação? Como que é a sua educação? Se os seus filhos forem como você, como eles serão? Já parou para pensar nisso? E ainda que você esteja nesse vídeo, você ainda não é mãe, você vai ser um dia. E mesmo que você não seja mãe dia nenhum, você já é uma influenciadora. Então as pessoas que convivem com você, será que elas podem se comportar como você e elas serão bem vistas? Elas serão amadas? Que tipo de semente eu estou plantando e o que eu vou colher? Entende? Com as minhas atitudes. As atitudes que eu tenho, elas influenciam o ambiente, elas influenciam a minha casa, a minha família, os meus amigos, o meio que eu convivo. É de forma positiva ou de forma negativa? A minha influência, gente, na vida das pessoas, a influência que eu exerço, ela tá trazendo vida? Ela gera vida ou ela gera morte? A influência de Herodias, ela gerou morte. E uma morte física. E às vezes não vai gerar uma morte física, gente. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, nem sempre é uma morte física, mas é uma morte espiritual, mas é uma morte da alegria, mas é uma morte da liberdade. É uma morte no relacionamento, fica aquela coisa fria, aquela coisa gelada, aquela coisa robótica. A morte da esperança, a morte do ânimo. Quando você influencia de forma negativa, morre amizade, morre relacionamento. Como você, mulher, está usando o poder de influência que Deus te deu? É baseado em mentira? E voltando a falar sobre influência digital, gente, tem muita gente boa. Tem muita gente boa, muita gente que não se rendeu, né? As mentiras e as manipulações e as maquiagens e os filtros que nós estamos vendo. Tem muita gente, mas você precisa discernir, porque tem muita gente ruim por aí, usando o quê? O poder de influência que Deus deu, porque Deus deu para todas as mulheres o poder de influência e você tem esse poder. Então, tenha também discernimento para discernir o que te influencia
Se isso está gerando vida ou se está gerando morte na sua vida. E o que você faz com o seu poder de influência, porque alguém te influencia e você influencia outros. Você é influenciado pelo meio que você convive, você é influenciado pelo que você se alimenta aqui nas redes sociais. Isso tudo, essas influências todas, você influenciando, as pessoas te influenciando, isso está gerando vida ou está gerando morte na sua casa? Isso está gerando alegria ou está gerando tristeza? Está gerando esperança ou desesperança? Eu volto a dizer, você é uma influenciadora. Herodis influenciou a filha dela a um assassinato. Independente, custe o que custar. Toma cuidado com isso. Nem sempre as nossas vontades é o melhor. E às vezes, na maioria das vezes, as nossas próprias vontades, elas nos levam para longe de Deus. Elas nos levam para longe dos nossos relacionamentos. Porque eu nunca quero pedir perdão. Porque eu nunca quero perder, porque eu nunca quero dar o braço a torcer, porque eu nunca quero me sacrificar em favor do bem-estar do outro. Então eu uso todo o meu poder de influência para poder convencer as pessoas de que elas precisam fazer a minha vontade. E para isso elas podem matar, elas podem roubar, elas podem fazer o que for, desde que façam a minha vontade. E esse é o lugar que a mulher moderna está ocupando na sociedade. Só que influenciando de forma negativa, nós estamos sacrificando o futuro dos nossos filhos. Nós estamos sacrificando os nossos relacionamentos, nós estamos sacrificando os nossos matrimônios, nós estamos sacrificando as nossas amizades. Então eu quero te pedir encarecidamente, busca no Senhor a sabedoria para administrar os dons que Ele te deu, segundo a vontade dEle e não a sua. Às vezes é preciso perder para ganhar. Arrependimento é muito nobre. Reconhecer o erro, se arrepender, pedir perdão é para os grandes. É para as grandes. A mulher empoderada que sabe que quando ela se humilha, quando ela pede perdão, ela cresce. Não é sinal de fraqueza. A mulher empoderada, ela sabe que ela não é perfeita, então que uma hora ou outra ela vai ter que se arrepender, porque ela vai errar, porque a gente erra. A mulher empoderada, ela reconhece quando ela tá carente, quando ela tá sensível, ela sabe o lugar dela, então ela já sai de cena antes que ela venha cair em tentação. Tá me entendendo, minha irmã? Tá me entendendo aí? Se as coisas estão difíceis na carne, se o negócio não tá legal lá na sua casa, com seu esposo, e aí tem um irmãozinho lá do serviço, do sei de onde lá mais, que fala bem, que te elogia e não sei o que, e etc e tal, você sai quebrando, minha irmã. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fuja da aparência do mal, entendeu, minha irmã? Não vai bater papo com a serpente. Não vai conversar com o moço que tá te galanteando. Você não vai lá falar pra ele que a sua vida tá ruim com o seu marido, não, né, minha irmã? Você não vai fazer isso. Porque senão, no final de tudo, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 casamentos destruídos, ou pelo menos o seu casamento destruído. E não tem como ter felicidade em cima de destruição, tá entendendo, minha irmãzinha? Então, amém, né? Segura a sua onda, entendeu? Porque a mulher carente, ela fica fragilizada, e quando ela está fragilizada, o diabo, ele monta a cavalo. Porque o diabo sabe tudo que você quer ouvir. Ele sabe o seu ponto fraco, entendeu? Aí ele te elogia, aí ele é cheiroso, aí você não vê ele quando chega e tira a bota do serviço, aquele chulezão, você não vê nada disso, porque tá lá fora, porque é tudo muito maquiado. Porque no relacionamento você vê os defeitos e vê também as qualidades.
E aí, por isso que a Bíblia fala que o amor, ele tudo suporta. Por quê? Porque no convívio, você tem que conviver não só com aquilo que você quer, não só com aquilo que você deseja, não só com aquilo que é bom no parceiro, no convívio, no relacionamento, na proximidade, você tem que lidar também com os espinhos. Então, algumas pessoas que não têm amor próprio acabam por querer ser amante por isso. Porque a amante, ela vai lá e destrói o lar da pessoa e depois ela manda a pessoa para casa dela e a pobre da esposa que não tá sabendo de nada ou vice-versa tem que lidar com os defeitos e na rua é só as qualidades. Porém, aonde é que isso vai parar? Vai ser amante para sempre? Não tem perspectiva de evolução nesse relacionamento? E se evoluir para um casamento, será que haverá confiança? Será que não vai colher da mesma semente, dos mesmos frutos das sementes que foram plantadas? Então, minha irmã, o meu convite aqui é toma cuidado com as influências. É uma dica que eu te dou. Cuidado com as influências sobre você. Mas cuidado também com o que você faz com o poder de influência que Deus te deu, porque você é uma influenciadora. Toda mulher é influenciadora. Não influencie de forma egoísta. Não influencie pensando em você, pensando na sua vontade, pensando nas suas necessidades. Não. Pense na sua família. Pense no seu casamento. Pense no seu cônjuge. Pense nos seus filhos. Abandone de vez essa egolatria, onde o seu ego é que está por cima, onde a sua vontade é que prevalece. Em nome de Jesus Cristo, mulher. Você tem o poder de influenciar de forma negativa e gerar vida dentro da sua casa, e gerar vida, e gerar respeito, e gerar temor do Senhor, e gerar relacionamento. O poder de influência que Deus deu a você é para isso, é para construir um lar melhor, consequentemente para construir uma sociedade melhor, porque quando você influencia o seu filho de forma positiva, quando ele sai para a sociedade, ele sai uma pessoa boa, que muda a geografia, que muda a história. Porém, o que nós estamos vendo é pessoas influenciadas de forma negativa dentro de casa, influenciadas por gritos, por egoísmo, por violência dentro de casa. E por falar em violência, eu quero te fazer uma última pergunta. Se você é uma irmã aqui, que você apanha de marido, que você aceita que o seu esposo te trate de qualquer maneira, que você se submete a qualquer tipo de coisa e você tem filhos, eu quero te falar que isso também é influência. É uma influência não verbal. Você até calada você influencia. Então, se os seus filhos estão vendo você apanhar do seu marido, se os seus filhos estão vendo você sendo agredida emocionalmente, fisicamente, se os seus filhos crescem com isso, isso é uma influência não verbal. E quando eles crescerem, o seu filho bate na esposa, porque era comum para ele dentro de um lar onde ele cresceu. A sua filha aceita a apanhar do marido e acha comum, por quê? Porque a influência foi o que ela conviveu a vida inteira. Então dá um basta. Dá um basta para ontem. O Senhor é contigo, meu irmão. Busca no Senhor. Porque quando você se posiciona, você não se posiciona só por você. Quando você se posiciona pelo seu lar. Você se posiciona por mim, você se posiciona por nós. Porque nós mulheres somos uma só. Na verdade, todos nós somos um só corpo. E nós estamos juntas. Ainda que pareça estar distante, no Senhor nós somos uma só. Então faça por você, faça pelo seu lar, faça por mim, faça pelas outras que estão vendo esse vídeo agora também. Se posiciona, influencia de forma negativa, porque você calada, você já é influenciadora. Você calada, você já está influenciando.
E em nome de Jesus Cristo, a minha oração é que o Senhor venha santificar o seu poder de influência, para que a partir de hoje a sua vida seja uma influência positiva para todos que estão ao seu redor, e todas as pessoas que se encontrarem com você possam ser influenciadas de forma positiva e possam ter as suas vidas mudadas pelo seu testemunho, pelas suas palavras e pelo simples fato de você existir. É o que eu queria falar para você. Não fica aí assistindo pessoas na internet e idolatrando as pessoas como se existisse uma vida perfeita. Não acredita em tudo que você vê aqui. Influenciador digital tem todo o meu respeito. Claro, os que influenciam de forma positiva. Mas tem mais o meu respeito ainda você que influencia de forma positiva dentro da sua casa, você que se vira nos 30 para que seus filhos não passem fome, você que acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e vai trabalhar e chega em casa e tem comida e tem filho e de noite, mais de madrugada ainda tem um esposo para ser atendido. Você tem todo o meu respeito. Eu sou sua fã de você, mulher da vida real, que muitas das vezes não tem quem te ajude. Não tem quem te ajude. É tudo você, entende? Influenciador digital, Deus abençoe. Deus abençoe de verdade. De alguma maneira essa pessoa lutou para estar aí. Mas tem babá, mas tem porteiro, mas tem caseiro, mas tem massagista, mas tem psicoterapeuta, mas tem psicólogo, mas tem psiquiatra, mas tem coach, mas tem... E você tem o quê? Você merece todo o meu respeito. Você merece toda a minha admiração, porque você é você. Porque você é de verdade. Você sabe a sua verdade. Você sabe a verdade que você carrega. Então, respeite a sua história, respeite o seu potencial de influência, porque você é uma influenciadora. Para de enterrar aquilo que Deus te deu para ficar super valorizando o que está no outro, porque você não sabe a realidade que é do outro, você só sabe o que o outro quer te mostrar. Agora, sobre você, você sabe tudo. Sobre você, você sabe tudo. Então, influencia pro bem. Tenha consciência do seu poder, do potencial de influência que você tem. Se posiciona, se necessário, se arrependa. E é isso aí. Fica comigo aqui neste canal, porque aqui a gente fala a palavra do Senhor, a gente fala a verdade para quem é sábio, para as mulheres que querem ser empoderadas de fato. Mulheres verdadeiras, mulheres que sofrem, mulheres que falham, mas mulheres que se arrependem. Mulheres que têm consciência, mulheres que querem mudança, mulheres que querem crescer, mulheres que querem se arrepender. Essa palavra é para você. Se de alguma maneira esse vídeo falou com você, comente aqui até que ponto, o que foi que mais te tocou nesse vídeo. Já deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, eu preciso da ajuda de vocês para fazer essas mensagens chegarem a mais pessoas, mais mulheres possível, porque as mulheres transformam o lar. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. E o meu propósito é que nós juntas nós possamos mudar história, mudar geografia, mudar lares que estão sendo destruídos. Tudo através, nós vamos mudar tudo, gente, através da palavra do Senhor, que é o nosso manual, e é por isso que eu estou aqui. Mas como eu sempre digo, eu preciso de vocês, eu preciso muito de vocês. Então, por favor, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vamos nos interagir nos vídeos aqui. Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu compartilhe aqui sobre algum assunto à luz da palavra do Senhor, eu terei todo o prazer de gravar um vídeo com o que você me solicitar aqui, porque é com muito amor e carinho que eu compartilho com vocês. Conforme vocês sabem, eu não sou teóloga, eu só sou uma pessoa que ama a Deus,
que amo a palavra dele, me encontrei dentro da palavra dele. A palavra do Senhor, ela muda a minha vida todos os dias. Não tem como eu abrir a Bíblia e conhecer mais de Deus e continuar a mesma pessoa. E é isso que eu quero. Eu quero que o Senhor mude a sua vida, eu quero que o Senhor mude a sua história, assim como Ele tem feito com a minha, dia após dia, dia após dia. Amém, minha irmã? Então, que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele guarde a sua casa, que Ele guarde a sua mente, que Ele te livre das tentações e que tudo que o Senhor colocou nas suas mãos você possa usar de forma positiva para fazer o bem, para mudar a história, para gerar vida na vida das pessoas, em nome de Jesus Cristo. Ó, um beijo no coração de vocês, obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.